Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Acesso negado. Acesso negado, e vocês devem já imaginar do que eu tô falando. Mas hoje, acima de tudo, é noite de Libertadores. Temos várias partidas da Libertadores. Partidas, inclusive, muito importantes de definição. Alguns times já com a classificação na mão, outros precisando trazer uma resposta para sua torcida. E a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui. Antes de mais nada, meus amigos, olha só. Olha o que temos aqui. As figurinhas do Super Mundial de Clubes FIFA 2025, elas já saíram. E não, isso daqui não é uma publicidade. Não teve nada assim ganhado aqui não. Teve nada ganhado, não. Bem que seria legal, né? Mas não teve. Isso aqui não é publicidade, galera. Só tô mostrando pra vocês mesmo. Porque já saiu. E dessa vez, eu acabei comprando de forma antecipada. Porque da Copa do Mundo, eu já comprei o álbum na metade da Copa do Mundo. Aí fica difícil de você juntar tudo. Aqui, ó. O álbum, né? Peguei aquele de capa dura. Aquela edição que vem, inclusive, né? Com essa latinha aqui, ó. Que é um porta-figurinhas. Vem numa caixa também, é uma edição um pouco diferente aí que eles lançaram. Só para vocês terem uma ideia de como tá aqui por dentro, eu particularmente achei a da Copa do Mundo do Catar mais bonita, assim, o design das folhas e tudo mais. Mas só para vocês terem uma ideia, o primeiro clube que tá no álbum é justamente o Palmeiras, né? Ele tá elencado por grupos. Então, no caso, como o Palmeiras é do grupo A, então nós temos o Palmeiras como primeiro clube. Vou mostrar os outros brasileiros aqui pra vocês, só pra vocês verem como que está o layout. Aqui, aproveitando que abri aqui na página do Fluminense. Aqui é do Fluminense, né? As cores do Fluminense. O branco, o verde e o vermelho. Aí a gente tem também do Flamengo, né? As cores rubro-negras. Aqui o layout do Flamengo. E também nós temos o do Botafogo, o layout em preto, branco e um dourado aqui, né? Fazendo referência aí ao Super Mundial de Clubes. É um álbum bonito, né? De capa dura sempre é legal, sempre é bacana. Aí vem essa latinha aqui também, pra colocar as figurinhas. E tem algumas figurinhas aqui. Vamos ver? Vamos ver quem que eu tiro de primeira assim? Vou abrir um pacotinho aqui. Abri aqui, ó. 5 figurinhas vem. Já abri o primeiro pacotinho, vamos ver quem que veio. Veio um jogador do Pachuca. Esse aqui os botafoguenses gostam, né? É Owen Gonzalez do Pachuca. Christopher do Chelsea. Não sei como se pronuncia o sobrenome dele, então nem vou arriscar. Ah, veio uma figurinha aqui toda dourada, diferente aqui. Essa daqui. Provavelmente deve ser alguma de seleção especial ali. O Sérgio Ramos, ó, Sérgio Ramos. E também o Paulo Dias, lá do River Plate. Aqui, ó. Esses foram os 5 primeiros jogadores. Bora pra vinheta! E meus amigos, o Corinthians ontem teve um empate bem frustrante para os corintianos, muito, que foi dentro da Neoquímica Arena contra o América de Cali, 1-1. E eu vou falar para vocês, uma pataquada do Dorival Júnior ontem, hein? Meu Deus do céu, o que é isso, Dorival? Galera, o primeiro tempo, o Corinthians até jogou bem, abriu o placar lá com o... Acho que foi o Depay, né? Foi o Depay que fez o gol. Agora, no segundo tempo, o time do Corinthians desapareceu. Parece que a intenção dos caras já era começar o segundo tempo meio que tipo assim, na defensiva pra tentar segurar o resultado. E aí é foda, mano. O foda de técnicos assim com perfil mais resultadista é isso. Aí quando o Corinthians leva o empate do América, que amassou o Corinthians no segundo tempo, só deu o América no segundo tempo, o Dorival, mano, ele começa a colocar um punhado de jogador ofensivo. Ele começa a substituir jogadores de marcação por atacantes, por jogadores ofensivos. E aí a marcação da equipe vai pro quiabo.
vai pro quiabo, porque a primeira e a segunda linha fica praticamente inoperantes, defensivamente, sabe, falando. E, mano, ele acaba gerando o efeito contrário. Ele acaba gerando mais e mais pressão ainda do América, que teve algumas oportunidades de virar a partida. E o Corinthians pouco fez no segundo tempo. Um punhado de atacante em campo, um time descaracterizado. Olha, vou falar pra vocês uma coisa, eu sei que ele acabou de chegar. Tá na conta dele, hein? Tá na conta dele. E ó, existe um risco aí de nas próximas horas Augusto Melo ser afastado do cargo do Corinthians. Augusto Melo e ainda alguns ali de seus aliados, de sua equipe. Isso porque já protocolaram lá no conselho lá do Corinthians o pedido, né, a formalização do pedido de afastamento do presidente do Corinthians. Então o negócio tá pegando lá. E na coletiva, o Dorival falou que o Corinthians precisa de reforços. Ué, mas os investimentos que o time fez... Não, na boa, galera. Na boa, o Corinthians hoje está em terceira colocação na Sul-Americana. A situação na Sul-Americana complicou. E o time não tem um elenco tão ruim para performar tão mal do jeito que performou ontem. Ah, tava com a partida... Ô, mano, o Corinthians tava com a partida na mão. Então, eu acho que essa desculpa aí do Dorival não cola. Não cola. Foi cagada dele. Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte. Os corintianos sentiram o dedo do Dorival? Brincadeira. Vocês viram que o Ancelotti e a CBF já praticamente tá tudo certo. Acho que só falta o anúncio oficial mesmo. Mas já selaram o compromisso do treinador italiano em treinar a seleção brasileira. 5 milhões de reais mensais de salário. 5 milhões. É grana, hein? É grana. É aquele negócio. Quando você... tipo assim, se o cara não vem pelo amor, o cara tem que vir pela dor, né? Porque se você pega um cara que se sente prestigiado em treinar a seleção brasileira, a tendência é que talvez ele até abaixe um pouco o valor do seu salário. Agora o cara sai de um Real Madrid e a seleção brasileira fica há 2 anos mendigando atenção, e aí o que vai acontecer? Pô, o cara vai colocar o salário lá alto mesmo, porque o cara recebe em euros. Então para você chegar no salário ali de 1,5 milhões de euros, por exemplo, você tem que pagar isso proporcional em real, né? Fazer toda a conversão lá. Então, proporcionalmente falando, a gente está falando de quase 1 milhão de euros em salário para ele. Deve dar 900 mil euros por aí. Eu não sei exatamente qual que tá a cotação, deve estar uns 5 reais e pouco, cotação do euro. Mas enfim, é muita grana, é muita grana. Agora, é um ótimo técnico e, mais uma vez, eu reafirmo aquilo que eu falei aqui antes. A gente precisa entender o que tá na mesa, o que tá em jogo para que o Ancelotti venha para a seleção brasileira. Ele vai ser corporativista? Ele vai abraçar a CBF? Ou nós teremos um técnico que vai ser um técnico onde vai ter a carta branca para escolher quem convocar e quem não convocar? E aí? Vamos ver. Vamos ver. Meus amigos, noite de Libertadores, é isso daí, nós temos alguns jogos pela Libertadores. Às 8h30 tem Flamengo e Central Córdoba, na verdade é Central Córdoba e Flamengo, porque o jogo é lá na casa dos caras. E logo depois, às 9h30, vai dar para assistir aí os 2 jogos, né, ou quase os 2 jogos inteiros. Nós temos o Cerro Porteño contra o Palmeiras. Palmeiras que chega com desfalque. Felipe Anderson foi poupado e nem viajou. E o Marcos Rocha, ai meu Deus, o Marcos Rocha viajou. Mas tudo indica que quem vai ser titular vai ser o Giai. Até porque não tem por que tirar o rapaz. Na minha opinião, o Giai vem sendo um dos melhores jogadores do elenco nos últimos jogos. Então não tem motivo para tirar o cara. O que me conforta é que parece que Marcos Rocha, Mike, esses caras assim, eles não vão levar renovação.
Não vai ter renovação para eles, parece que bater o martelo que vai ser realmente o contrato até o fim, e aí esses jogadores estão dispensados aí, liberados para negociar com outras equipes. Tem o jogo do Flamengo também. Hoje o jogo do Flamengo, ele tem que ser uma espécie de resposta. Resultado barra resposta. O Flamengo tem que usar esse jogo como a vitória para subir na tabela, chegar na zona de classificação e também trazer uma resposta ao seu torcedor frente a Libertadores. Precisa. Flamengo, obviamente, chega com alguns desfalques. Eu acho que o Dela Cruz parece que nem viajou. Realmente, o cara joga muito bem, mas tá de vidro. Agora, aquela dúvida na zaga. Léo Pereira ou Danilo? Danilo. Nas 3, coincidência ou não, nas 3 derrotas que o Flamengo sofreu, na gestão técnica de Felipe Luiz, essas 3 derrotas tiveram a influência e falhas de Léo Pereira. Então, na minha cabeça, não faz sentido você colocar o Léo Pereira em campo hoje, em um jogo tão importante. Hoje, galera, hoje o Flamengo tem uma final pela frente. A realidade é essa. E o Central Córdoba, com a vitória que teve dentro do Maracanã, vai chegar com os ânimos à flor da pele. Vai chegar com a confiança lá no talo. Os caras vão chegar muito confiantes dentro da sua casa. O Flamengo não pode dar espaço para falhas e erros. E aí, quando você olha o retrospecto das derrotas e a participação de Léo Pereira, meu amigo, é banco. Mas colocar o Léo Pereira no banco vai fazer com que a gestão do Felipe Luiz perca confiança? Muito pelo contrário. A gestão vai ficar mais confiante, porque ela vai entender o rigor das escolhas. É isso. E ele também não precisa ficar falando assim, você falhou, você tá indo no banco. Não. Não, é o seguinte, você já teve aí no último jogo. Vamos fazer uma gestão de elenco. Sabe, uma gestão de carga. Sabe aquelas desculpinhas ali? De questão física? Então, é isso. Na minha opinião, Léo Pereira reserva. Banco. E aí o Danilo, ele entra, né? Até porque é um jogador com muito know-how de experiência. E por falar em jogadores do Flamengo, saiu aqui os valores da negociação do Jorginho com o Flamengo. Tava vendo lá no canal do Vene Casagrande, aí também teve outras mídias rubro-negras que divulgaram esse valor, muita gente falando em 20 milhões de euros, o que seria um valor muito alto, mas não, galera. Os custos para a contratação do Jorginho, aí falamos de salário, enfim, todos aqueles valores burocráticos que acontecem também na transferência de um jogador, eles são de 10 milhões de euros. Então, 55, 57, tudo depende de como tá o euro. Eu não sei como tá a cotação do euro hoje, a gente tá falando tanto em euro. Deve estar por aí, entre 55 e 60 milhões de reais. Isso para os 3 anos de contrato. Ou 3 anos e meio, como estão falando. A gente não sabe se é 3 anos. Uns falam 3 anos, outros falam 3 anos e meio. Mas enfim, vai ser esse valor. O valor, ele é confirmado. Cara, isso daí dá uma média de, sei lá, acho que 1,5, não é? 1,6 milhões por mês. Se a gente for pegar... ser quase 60 milhões e dividir pelos 3 anos, nós estamos falando mais ou menos desse valor, 1, alguma coisa, 1,5, 1,6. Cara, é um valor bem singelo. Ô louco, né? Tô falando. O Felipe Anderson acho que ganha quase isso. Ele não tá rendendo nada. A gente até achou que ele iria começar a render, né? Mas não rendeu nada. Então assim, entre você ter o Felipe Anderson e entre você ter o indicado ao Bola de Ouro, eu prefiro o Jorginho. Eu até acho que pro esquema do Palmeiras, hoje, seria um jogador numa estratégia tática que vai muito ao encontro do que o Abel pensa em estilo de jogo. Porque o Jorginho, ele é jogador de ligação direta, bola alçada. Entendeu? Então, como o Abel, ele joga numa transição rápida, é ótimo jogadores assim, que tem bom passe e bom lançamento. O Jorginho é assim. É por isso, talvez, até, que o Felipe Luiz pensa no Flamengo, com as linhas altas, numa transição mais rápida. Lembra que a gente falou ontem sobre os pontas? Então,
É isso. E antes de terminar esse assunto, o sonho Cristiano Ronaldo acabou. Mas ele nunca começou, Neto. Ai, meus amigos. É o seguinte, o André Hernan trouxe a informação de que ele foi verificar com a diretoria do Palmeiras se existia realmente alguma intenção, alguma tentativa dessa possível contratação do Palmeiras, como foi noticiado lá pelo Telemundo. Notícia, inclusive, que acabou repercutindo muito, principalmente fora do Brasil, né? Agitou as redes sociais, mas com vários memes e brincadeiras, mas também repercutiu muito fora. E assim, a diretoria do Palmeiras, isso o André Hernan que falou, diz que respondeu a mensagem dele com um kkkk, um punhado assim, sabe? Diz que foi essa a resposta que eles deram. Ele até falou assim, meu, os caras me responderam em tom de deboche. Pros diretores do Palmeiras, né, pros dirigentes do Palmeiras, isso é uma piada. Não tem nada, absolutamente nada de Cristiano Ronaldo. Os caras lá trataram o assunto como piadinha e tudo mais. Lamentavelmente, pessoal. Isso daí mostra, né, a cabeça da nossa gestão. O Palmeiras pra eles é uma piada. Porque o rival, eu entendo fazer piada, o torcedor eu entendo brincar e tudo mais. Agora, o dirigente responder com deboche, com piada... Ah, Neto, mas pode ser pra despistar. Tomara que seja, né? Se for pra despistar, a gente já vai saber. Daqui a mais ou menos 3, 4 semanas, a resposta vai estar aí. Que é o período que começa, né? Vai ser no começo de junho que vai abrir a janela. Então aí a gente vai saber se realmente foi uma piada pra despistar. Mas eu creio que não. Eu duvido que a gestão Leila enxergaria tão longe assim. Enxergaria o Palmeiras tão grande. A Leila, ela é incapaz de enxergar o Palmeiras maior do que ele já é. Porque assim, para um dirigente fazer uma movimentação dessa, até em termos de marca, de publicidade, ele tem que enxergar a equipe muito além daquilo que ela já é. Que a gente sabe que é difícil. E aí você precisa da capacidade, da visão de futuro. Enxergue o Palmeiras de fato, sabe, assim, como uma grande equipe, como uma potência. E a nossa gestão não enxerga o Palmeiras assim. O Palmeiras é um time estável, estabilizado, é uma equipe que tem uma boa estrutura, paga em dia, tem um bom know-how de mercado, é uma equipe competitiva, beleza, ok. Só que mais do que isso, pra eles é fantasia, é piada, você entendeu? É isso que é o Palmeiras pra eles, um deboche, uma piada. Então, lamentavelmente... Não. Vamos ver se é pra despistar. Se for pra despistar, eu vou retirar tudo que eu tô falando aqui. Mas por enquanto eu vou manter isso, que é o que essa gestão até hoje me fez pensar. Beleza? Coloca nas opiniões aí, galera. Tamo junto, valeu, falou, até mais.